Olha, quem tá me esperando, que eu já mostrei pra vocês antes do intervalo, a nutricionista Gabriela Sila. Agora sim, bem-vinda. Programa corrido, mas a gente gosta sempre, porque a gente vai sempre aprendendo. Toda hora. Vamos falar de lanches saudáveis e que eu acho que vem não só em momentos intermediários, como alguns podem até ser refeição, não podem? Justamente. A gente pensa assim, você tinha falado na chamada, que a gente tem que pensar em macronutriente, sempre. O pessoal hoje em dia, por conta da questão de querer emagrecer, o imediatismo, e não culpo, né? Somos imediatistas. Ser humano somos imediatistas. A gente tira o carboidrato. E acaba esquecendo que o carboidrato ele é um dos precursores para a energia do dia a dia. Imagina você está aqui de pé o dia inteiro. Se a gente retira muito, acaba que a gente sobrecarrega outros macros, tipo gordura e proteína. E gordura mais calórico, caloria, né? Justamente. Então, sempre tentar dar uma equilibrada em pensar nesses três, a gente tem uma composição muito mais rica, pensando em saciedade. Claro que para emagrecimento, Carol, a gente obviamente vai ter que dar uma restringida em alguns compostos. A gente, obviamente, não pode esquecer disso, O déficit calórico precisa continuar existindo. Justamente, por isso que a dieta e os planejamentos dos lanches, eles são de maneira individualizada, baseado, obviamente, nos objetivos nutricionais. Vamos montar isso aqui, que eu já fiquei de olho nesse aqui. Olha que bonito que tá isso aqui. É um panini? É um panini. A receitinha dele, ovo, requeijão light e aveia. Acabou. Somente. E você viu como fica bonito? E claro que assim, dependendo da dieta de cada um e do objetivo, tem gente que vai poder comer 1, 2, você já tem que comer meio. Sim. Tem gente que vai poder rechear com queijo, rechear com uma proteína a mais, né? Complementar isso com algum macro, um carboidrato, enfim. Numa janta, não quero comer comida. Obviamente, ele pode entrar. Pode acrescentar tapioca, por exemplo, é uma composição. Um saladão, né? Um saladão. Ele é bem legal e aí ele foi feito no micro-ondas, 3 minutinhos, depois prensado na sanduicheira. Acabou. Sério? Então, de novo, aveia? Aveia, ovo, requeijão light. Acabou. Acabou. Depois a gente vai colocar nas nossas redes sociais. Vamos. O que é isso aqui? Isso é um quibe assado. Né? A gente, assim, lanche a gente remete a pão. E tem gente que não quer comer pão. E tudo bem, super compreensível. O quibe, ele é uma composição de carne moída, que pode ser substituído não pela proteína animal, mas outros compostos. E o trigo para quibe. O trigo é uma base de carboidrato, não precisa ser a farinha de trigo. Né? Você não precisa consumir outras fontes, ou necessariamente o pão. Tem muita gente que relata estufamento, né, na questão do pão. Então a gente pode colocar o quibe como um composto. Se tá na rua, é mais difícil achar o quibe assado, né? Aí vai ter o quibe frito, a gente obviamente não recomenda pela questão da fritura. Mas esse aqui, ó, dá pra fazer um montão, cortar, deixar congeladinho, antes de sair já retira. É isso aí. Com um limãozinho. Uma pimentinha. Uma coalhada. Delícia, Pronto. Bom demais. É isso mesmo. Deixa eu escolher outro. Aqui, ó, aqui tem vamos pra massa, que tem gente que ama. Sim. Aqui, ó. É a mesma coisa, Carol. O macarrão é uma fonte de carboidrato. Não precisa ser o pão, não precisa ser o trigo. A gente tá utilizando um macarrão de arroz que não tem glúten. Mas eu não tenho problema com a absorção do glúten. Ok, utiliza um macarrão de base normal de trigo, não tem problema. O molho é a base de ricota, para quem não quer consumir ou enjoou do atum, ou enjoou do frango desfiado, da própria carne moída e do ovo, a gente utilizou a ricota. Pronto, ricotinha temperada com azeite, um pouquinho de orégano, a gente mistura com um pouco de requeijão, leva porcionado na marmitinha, consome de lanche da tarde. Que delícia. É outra opção que também pode ser. Isso que é gostoso. Então, comer gelado não tem problema também, E tem bem pouca gordura, né? Porque a ricota, ela é bem levinha, não tem gordura, ela até esfarela na hora que você coloca, né? Então fica bem leve. Opção de molho. Antes da gente falar dos doces, eu sei que você tem uma pastinha salgada aqui. Uma receitinha pra nos ensinar, que eu acho que isso aqui, gente, vou falar. Não tem erro, não é verdade? Vamos colocar na tela então os ingredientes, você pode fazer até hoje à tarde, a gente vai contar as calorias, ó. Uma lata de atum sólido, 3 colheres de sopa de requeijão light, cenoura ralada, tomatinho cereja, cebola e salsa. Bom demais. Vamos lá. O que a gente queria trazer para o pessoal de casa? Tem muitas empresas que hoje fazem aqueles patês prontos, que não são saudáveis, né? Por conta de glutamato e afins. O que a gente pensou no básico, Carol? Porque muita gente fala assim, não tenho tempo. Gente, são só 2 ingredientes que são os macros. A gente colocou os toppings tipo cenoura e afins para complementar. Se não tem tempo, vai no básico que funciona. Não tem problema. Aqui temos requeijão light e o atumzinho. Literalmente, vamos misturar. Ai, que delícia. A gente está utilizando meia latinha de requeijão para uma lata de atum. E esse atum, ele é na água, né? Pelo que eu tô vendo. Ele é na água, ele é sólido na água. Então, é uma grande polêmica esse negócio do atum, né? Porque falam que o atum no óleo aí impede que o metal da latinha pesado vá pro atum. Mas aí, ao mesmo tempo, como é que você tira todo aquele óleo, aí você come aquele óleo, aí você
não fica no déficit calórico, que é o objetivo. Vamos gente, eu fico doida. E pensa assim, é isso mesmo. O que é menos pior? É isso, e todo mundo em casa tem esse... É o metal pesado ou é ultrapassar na caloria e ficar com esse óleo? O que eu recomendo, Carol, para quem compra o óleo, coloca o atum na peneira e enxágua para tirar o máximo possível. Você vai ter a proteína do atum mais preservada. Agora a questão é assim, eu tenho que contar com, teoricamente, o tempo de alguém lavar o atum na pia. Então, se você não tem esse tempo, vamos no sólido, em água ou ao natural e tá tudo certo. Ô, gente, é que eu fico pensando assim, sabe, desde que o mundo é mundo e que tem a latinha há anos, que as gerações comem lá o negócio e daí tem o metal pesado da latinha. Então, assim, até que ponto isso vai fazer uma diferença? Esse metal que dá latinha do dia, que você nem vai comer isso todo dia, nem vai comer em tanta quantidade assim, não sei. Isso é tão prejudicial, sabe? Eu fico me perguntando. É que assim, tem tanta coisa que é prejudicial e a gente pensa no metal pesado da latinha. Então, é isso. Você chegou, Gabi, você chegou. Pô, presta atenção em outras coisas, né? Se matando de comer um monte de gordura, de um monte de carboidrato, de açúcar. E aí vai pensar no metal da latinha, gente? Bala, chiclete, cigarro, tudo, né? Tudo. E é esse o problema, né? Na verdade, não é esse o problema, né? Aí, ó. Pronto. Quantas calorias tem a torradinha dessa? Olha, se a gente for deixar... É pouquinho, em torno de 15, no máximo 20. Ai, esse caiu pra fora. Olha lá que maravilhoso isso. Isso eu curto. Olha lá que delícia. Super gostoso, super leve, pode colocar tanto no macarrão, a gente pode comer tanto no pão, tanto com o quibe, não tem problema nenhum. A base a gente utilizou requeijão, quem não quiser colocar requeijão pode utilizar um creme vegetal, pode utilizar hummus, a própria coalhada, creme de leite, não tem problema nenhum. É sempre ir variando. A gente coloca várias opções pensando em questão de saciedade, Carol, isso que é o mais importante. Concordo com você. Sempre ter uma base de fibra para controle dessa glicemia, uma base de proteína para controle dessa glicemia é o mais importante. Então, sempre combinar. Se você realmente tem uma rotina que é muito mais corrida, vamos pegar um iogurte, então, que seja mais natural. Que aqui, ó. Justamente, a gente só misturou chia. Acabou. Acabou. Já vai dar uma saciedade legal, mistura com um grão, mistura com uma fruta, não tem problema nenhum. Tem uma perguntinha do público de fruta pra gente encerrar. Olha lá. Gabi vai voltar, hein, gente? Tati, obrigada, um beijo. Não consigo só comer uma fruta de lanche. Sempre penso em um chocolatinho. O que fazer? Então, vou aproveitar e experimentar isso aqui. Pode experimentar. A gente tem lá embaixo, na bancadinha, a pasta de amendoim. É uma das questões que são mais flexíveis pra gente dar uma, assim, versificada. Agora, Carol, quem quer chocolate, né? Então, e aí, se come qualquer um, não mata a vontade, não adianta nada. Vai lá e come a outra coisa de chocolate, não é? Então, Tati, o que a gente vai fazer? Se você vai querer comer o teu chocolatinho, não coma no meio da tarde, come depois das refeições. Porque pelo menos você vai ter os macros, você já vai estar fazendo digestão, proteína para lentificar. Então, esquece depois nos lanches, em jejum jamais. Depois da refeição, pelo menos você não vai ter pico glicêmico e a sua vontade vai ser saciada. Acabou. E claro, uma quantidade limitada, né, Gabi? Isso, né? Quantidade, né? Moderação é a palavra, não é mesmo? Eu vou convidar a Gabi pra voltar, porque eu já gostei do mood dela, já do estilo, né? Porque traz a polêmica, a gente tem que discutir, gente. É isso que faz a base. Vai lá no Instagram, ficou uma delícia, viu? Que bom. @NutriCila, com 2 L's e com C, tá? @NutriCila, tudo junto, 2 L's. E aí você já encontra o trabalho. Obrigada. Eu que agradeço. Arrasou, tá bom pra caramba. Que bom. Fique com Mulheres, a gente volta amanhã ao vivo, 12:30. Obrigada, meninos. Até amanhã, gente, com boas notícias, hein? Beijo, beijo, beijo. Até amanhã.